entre a matéria e o espírito. Essa condição nossa de interexistência entre a matéria e o espírito, esses dois princípios da Constituição Universal, é o nosso tema de hoje. Os evangelhos nos falam assim. Isso no contexto, estamos no contexto em que um pai leva um filho que estava sob forte influência espiritual, que ameaçava matá-lo, porque ora jogava no fogo, ora jogava na água, e o pai, tendo apresentado o filho aos discípulos, eles não conseguiram curar. Veio Jesus, o curou, e os discípulos lhe perguntaram por quê? Por que nós não o pudemos curar? Jesus respondeu que era pela incredulidade deles, mas também pelos motivos que ele vai apresentar aqui, dizendo assim: mas esta casta de demônios não se cura, senão pela oração e pelo jejum. Lá em Mateus 17, versículo 21. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos ter fé, precisamos crer, acreditar, vislumbrar, ainda que superficialmente, essa integração, essa justiça, essa plenitude de tudo que acontece, nós também precisamos de um bom equilíbrio na relação entre matéria e espírito. E para esse bom equilíbrio é fundamental o jejum e a oração. Como é esse jejum e essa oração? Então Jesus nos reforça, e essa é a base para essas práticas que perpassam diferentes religiões, de mosteiros, retiros, onde se sai do mundo para ter uma boa prática espiritual. Independente de cursos, momentos de formação, momentos terapêuticos, em que se possa ir para se restabelecer e depois retornar com mais energia e mais lucidez para a vida, há algumas religiões, se não todas, que pressupõem que alguns dos seus membros vão sair para sempre, vão ter essa distância do mundo como base de sua ação espiritual, como se esse fosse um bom projeto de vida. Se fosse, Deus não nos tinha colocado na matéria, é claro. Como entender o jejum e a oração? Jejum é um símbolo. Quando Jesus fala de jejum, é um símbolo para tudo o que a gente não deve se apegar na matéria, que nós lidemos com tudo na matéria, a começar pelo nosso próprio corpo, sem apegar, que nós desenvolvemos relações com plantas, animais, pessoas, orientadores espirituais, sem nos apegar. Então, o desapego é a ideia que está no fundo do preceito do jejum. Exercitemos o desapego não só à comida, como foi a tradução que o homem deu ao jejum, mas que o jejum seja também um símbolo do desapego a tudo na vida. Porque nós não somos presos a nada. Deus nos fez livres, e é na condição de seres livres que nós vamos voar, que nós vamos nos integrar. Mas não basta apenas nos desprender do que é material, mas é preciso, no mesmo movimento, nos remeter ao que é espiritual. E se o jejum
nos desprende da matéria, visto dessa forma ampla e profunda, a oração também nos vai remeter ao Espírito. Mas também não é a oração rito humano que se prescreve, que se pratica por todo lado. A oração é um símbolo também para tudo o que altera, tudo que eleva o nosso padrão vibracional. Então não são necessariamente palavras, mas são, por exemplo, a meditação, que é a não palavra, que é o silêncio, que é a paz na mente, mas é também a música, é também o lidar com a natureza. Oração é tudo o que nos eleva espiritualmente. Exercícios de expansão do ser. Então, nós, no mesmo movimento, com jejum e oração, Jesus nos ensina a soltarmos as amarras para que o navio possa singrar os mares, soltar os lastros para que o balão possa se erguer aos céus. Nós precisamos nos libertar do nosso passado de erros para que possamos alcançar o nosso futuro de luz, praticando o desapego e a expansão espiritual, o jejum e a oração. Esse é o nosso exercício de hoje. Veja se isso faz sentido para você e boas reflexões, boas meditações, bons desapegos, bons estudos para você também. Um grande abraço e até a próxima.